Olá, a partir de agora, os fatos marcantes de 2017. O ano em que as intempéries desafiaram a cidade de Cachoeira do Sul. Enchentes e vendavais que castigaram a cidade de janeiro a outubro, mostrando que a natureza começou a cobrar seu preço. Atos de coragem, como uma jovem que enfrentou as chamas para salvar a amiga. Na política, a inviolabilidade de Temer, que, embora todos os escândalos e denúncias, segue presidente. Parcelamentos e atraso de salários, mobilizando os servidores estaduais em greves e protestos. Enquanto isso, malas e caixas com 51 milhões num apartamento de ex-ministro. Mas 2017 também trouxe o Chateaudoux de volta à sua gente. O Museu no Paço. Exemplos de gente que luta pelos animais e defende a causa com persistência, enquanto ainda existe matança de cães e gatos. Falando em bons exemplos, uma carteira com toda a pensão da filha perdida numa das ruas do centro da cidade. E o gesto nobre, e hoje em dia tão raro, de um homem que buscou o dono e fez a devolução. O ano passado a limpo, aqui no NT Sul. Execuções, assassinatos, forte rede de comércio de drogas. Cachoeira do Sul, em 2016, deu adeus ao perfil de cidade pacata do interior, recebendo inclusive uma das maiores operações de combate ao tráfico de drogas do estado. A vira-casaca, que desarticulou o esquema que movimentava altas cifras na venda de entorpecentes. Uma resposta forte da polícia contra o tráfico. E o ano inicia violento em Cachoeira do Sul. Osmar Fernando Leão, o Toco, é baleado durante as festas de final de ano e Cleiton Brum Pires é executado com um tiro nas costas. A polícia apura a relação entre os dois crimes. O fechamento do estacionamento no Best Point muda os hábitos dos frequentadores que migram para Davi Barcelos. O problema é que a violência e as brigas acompanham a mudança, preocupando os comerciantes do local. Então o pessoal ele vai mudando de locais. Eles ficavam ali na região do Best, agora estão no Aquece. Se proibir de estacionar no Aquece, eles vão achar outro lugar. Isso não é a solução, não é proibir o estacionamento. Acho que é uma questão muito mais de segurança pública em si do que uma proibição de estacionar um carro no local. Everaldo da Rosa Silva comete suicídio em Candelária 1 mês após ter matado com golpes de faca a ex-companheira Luísa Aparecida Oliveira. O crime aconteceu no clube comercial onde ela trabalhava. Everaldo se dizia arrependido e envergonhado da ação. Uma dupla execução do São Lourenço, Diego Miranda Orquiz, de 28 anos, e Diego Nunes Teixeira, de 20 anos, foram executados. Em abril, um vídeo vazado pelos bandidos comprova a autoria da dupla execução. Os próprios criminosos produziram as provas em fotos e vídeos e documentaram toda a ação. Nós encontramos no material apreendido fotografias que demonstravam que os investigados faziam uso de roupas da Polícia Civil e foi justamente com essas roupas que os autores do crime conseguiram ter acesso às vítimas, conseguiram convencer as vítimas a ingressar no veículo. E o vídeo só veio confirmar as nossas suspeitas, né? O vídeo mostra uma execução a sangue frio de vítimas que estavam dominadas já por parte dos investigados e inclusive com um deles fazendo um discurso homenageando os colegas, os outros bandidos. E é uma coisa que choca, né? Até nós que já temos algum tempo lidando com crimes de toda espécie. A Polícia Civil, em operação denominada Eclipse, desarticulou a base da facção criminosa Os Manos, em Cachoeira do Sul. 9 mandados de prisão temporária foram cumpridos e 2 resultaram na prisão de suspeitos de assassinato e tentativa de homicídio na cidade. Os crimes todos estão motivados pelo domínio do tráfico. Relacionadas no início do ano, estão diretamente envolvidas com a facção Os Manos. Arthur Guilherme Guterres foi vítima de latrocínio no dia 15 de fevereiro. O crime do leiteiro, como ficou conhecido, mostrou que ele foi assassinado por estrangulamento.
O corpo foi encontrado próximo ao antigo aterro sanitário na localidade de Ferreira. Em março, a Polícia Civil de Cachoeira do Sul, em parceria com as delegacias de Santa Cruz, Caçapava, Novo Cabrais e Cerro Branco, além da Brigada Militar, cumpriu 6 mandados de prisão solucionando o crime do assassinato em Ferreira, no interior do município de Cachoeira do Sul. A cidade acordou com a movimentação de várias viaturas policiais e carros discretos, cumprindo mandados de prisão de 5 homens envolvidos no assassinato de Arthur Guilherme Guterres, o leiteiro da Ferreira, morto em fevereiro. As investigações concluíram se tratar de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. As prisões foram todas concentradas no bairro Noêmia, envolvendo 5 delegados de polícia e cerca de 40 policiais de Cachoeira do Sul e região. As equipes se dividiram para que as prisões acontecessem no mesmo momento. Em uma das residências, a polícia fez buscas atrás de armas ou drogas, mas nada foi encontrado. Intitulada Operação Nova Era, a mobilização que teve início às 7 horas da manhã culminou com a prisão de Jefferson da Silva Machado, o Jefinho, de 20 anos, Ezequiel Azevedo Flores, de 25 anos, Adriano Elias de Oliveira, o Pezão, de 20 anos, e Carlos Adriano Campos Silveira, de 28 anos. Resta ainda um 6º envolvido no crime que segue foragido. Fabiane Pohlmann, de 34 anos, e o genro Wagner Santos são executados a tiros de pistola 9mm dentro de casa no bairro Promorar. A investigação da polícia aponta que o crime está relacionado ao tráfico de drogas. Tanto Fabiane como Wagner não possuíam antecedentes criminais. Ela deixou 8 filhos pequenos e o crime chocou a cidade. Os autores teriam ingressado no local perguntando por um terceiro elemento que, conforme a apuração da polícia, tem antecedentes, tem passagem, inclusive por crimes relacionados à venda de entorpecentes. Então, a gente acredita que possa ter ocorrido um acerto de contas, em razão de tráfico, ou, mais uma vez, até uma disputa por ponto de tráfico. A nova configuração de ações criminais indica que Cachoeira do Sul deixa de viver seus dias de cidade pacata. A gente pode afirmar que Cachoeira saiu daquela situação de cidade do interior pacata, onde as coisas não aconteciam. Só neste início de ano nós já tivemos quantos homicídios, quantas mortes. A gente teve mais ou menos o número de homicídios que nos outros anos equivaleriam ao ano inteiro, em relação ao número de mortes. Então, a gente está vendo que Cachoeira está entrando numa situação já das cidades maiores, de polos, como capitais, cidades que têm uma maior população. Então, hoje a gente não pode mais dizer que Cachoeira é uma cidade pacata. Jefferson Silva de Abreu e o filho de 17 anos são presos pela Brigada Militar na localidade de Vila Vargas, interior de Cachoeira do Sul, com grande quantidade de armas, munições e outros equipamentos. A dupla, que utilizava um veículo Vectra prata, já era apontada pelos moradores do interior como responsável por furtos nas residências. 10 horas de medo sob a mira de assaltantes. Em Pantano Grande, pai e filho são mantidos reféns. Reportagem foi até a fazenda e conversou com as vítimas que lutaram para dar continuidade ao serviço nas lavouras de arroz depois de terem todos os maquinários roubados. Staff da Segurança desembarca em Cachoeira do Sul atendendo ao chamado da Cacisque. Nós temos que enfrentar essa realidade. De que forma? Eu tenho dito que, além de construir presídios, tem que também evitar a mistura de presos e também construir presídios de menor tamanho, como esse de Cachoeira, um pouco maior, 300, 400 apenados, não grandes presídios. Acusados de assassinar o jovem Alisson Pires da Silva Costa, o Magu, de 23 anos, com um tiro em 2015 no Best Point, são inocentados. Então, logo ocorre o anúncio da inocência dos acusados de assassinar Magu, um adolescente de 12 anos, Fabrício Simão, é assassinado no bairro Marina. O delegado Ricardo Milese afirma que o crime pode ter sido uma retaliação contra a absolvição dos irmãos Dias no julgamento de Alisson. A morte de Fabrício resulta na doação dos órgãos que são coletados e encaminhados à doação. Tem delegado novo na cidade. João Gabriel Parmegiani assumiu vaga deixada pela delegada Fabiane Bittencourt, que após atuar na Força Nacional em Brasília, assumiu o posto na Delegacia de Torres, litoral do Rio Grande do Sul.
O Presídio Estadual de Cachoeira do Sul sofre com a superlotação e hoje está com 200% acima da capacidade permitida. Em revista, no final do ano, agentes localizaram 38 celulares e drogas no interior das celas. Cachoeira do Sul acordou com a maior operação policial já realizada na cidade, envolvendo mais de 250 agentes policiais e Ministério Público, numa forte ação contra o tráfico de drogas. Dados preliminares indicam a movimentação de até R$50 mil por semana na cidade em ações do tráfico de drogas. A Operação Vira-Casaca desvenda a atuação de quadrilha, cujo policial militar é apontado como um dos cabeças na rede do tráfico de drogas na cidade. O funileiro Júlio César Santos de Freitas, de 36 anos, morre no telhado de uma loja na Avenida Júlio de Castilhos, em Cachoeira do Sul. O laudo pericial, que foi concluído 4 meses após a morte de Júlio, aponta que ele foi morto em decorrência de choque elétrico. Uma denúncia anônima faz a Polícia Civil de Cachoeira do Sul descobrir uma fábrica clandestina de cigarros. O delegado regional José Antônio Tasqueto Mota acredita que o negócio funcionava há meses. E eles tinham a vantagem de não precisar trazer carretas lá do Paraguai diretamente, o que aumentaria o risco de serem apreendidos no caminho, e revendiam então aqui em toda a região como se fosse cigarro paraguai a um preço irrisório frente ao mercado nacional, que é o mercado legítimo. Apenado Regis Robson de Oliveira Roslaniek, de 41 anos, é assassinado com golpes de faca na estrada do Passo do Moura. A execução, com requintes de crueldade, incluiu degola, vários golpes de faca e inclusive a perfuração dos olhos. A operação realizada pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Capturas prende em Santa Cruz o cachoeirense Jerônimo Jardim Lopes, de 26 anos, conhecido como Japa. Na casa do cachoeirense foram apreendidos 15 fuzis AK-47 e 21 pistolas. O arsenal pertencia a membros da facção Os Manos em Santa Cruz. Japa recebia 10 mil mensais para ser o guardião das armas. Essa foi a maior apreensão de armas da história do Rio Grande do Sul. A política ferveu em Cachoeira do Sul. Início de mandato de prefeito e vereadores. O primeiro ano foi para tentar tomar pé da situação dos poderes. Gnatti, que assumiu com a promessa de abrir a unidade de pronto atendimento da Zona Norte, honrou a palavra e cumpriu com o plano já no primeiro ano de mandato. Com relação ao Carnaval, outra promessa de campanha, conseguiu honrar no primeiro ano. Em 2018, a falta de recursos acabou com a festa popular. Sobre a usina de asfalto, terceiro plano de governo, sem previsões. Já a Câmara de Vereadores protagonizou as maiores polêmicas das últimas legislaturas, desde denúncia de assédio, passando por negociações de cargos, vídeos e áudios vazados e chegando ao final com a autoconcessão de 13º. No Brasil, malas de dinheiro, delações premiadas e investigações sobre condutas do presidente que nunca saíram do papel. O médico Sérgio Gnatti é eleito prefeito de Cachoeira do Sul e se compromete com 3 ações principais em seu mandato: abertura da UPA na Zona Norte, carnaval nos 4 anos e compra da usina de asfalto. Cobrando uma postura ávida do secretariado, o GG quer diálogo e conta com os recursos do governo do estado e federal para viabilizar seus projetos. Eu sabia, eu não estou sendo inocente, não estou sendo nenhum bobo nessa história, porque eu sabia que nós íamos encontrar uma situação muito difícil. Com uma renovação de 2/3 das cadeiras, a Câmara de Vereadores elege Paulão Trevisan presidente, que garante um plano de 4 anos para a presidência do Legislativo. Todos os colegas, eles foram unânimes em dizer que esses 10 estaríamos juntos, né, numa composição para 4 anos. Porque a eleição não é para esse ano apenas, temos que ter um compromisso do ano que vem de eleger o Igor Noronha, o presidente, o Dr. Carlos Alberto, no 3º ano, presidente, e no 4º ano, o nosso amigo Azevedo, o nosso presidente. O prefeito cumpre com a primeira promessa de campanha e destina R$100 mil ao carnaval. População protesta, mas prefeito compra a briga. Estou preparado para isso aí. Quem votou em mim sabe. Eu disse sempre de alto e bom som que eu era favorável ao carnaval, que nós teríamos essa festa popular durante os 4 anos do meu governo, como tivemos no meu governo anterior.
A gente sabe também das necessidades financeiras da prefeitura, mas a gente sabe também da ansiedade, da necessidade que a população tem de ver coisas bonitas, coisas boas, coisas dinâmicas, como o Carnaval em Cachoeira do Sul. Mas eu fui muito claro na campanha política que eu sou um carnavalesco. Assumindo um dos maiores problemas da gestão municipal, o prefeito Sérgio Gnatti determina a revisão total do FAPES. Titular da Fazenda, Viviane Dias, quer pôr fim aos parcelamentos e traça estratégias. O censo dos funcionários, a revisão da alíquota contributiva no caso dos servidores, revisão na legislação de concessão desses benefícios. Então, esses são algumas das coisas que nós gostaríamos de fazer, que vamos fazer para que possamos pegar e revisar o cálculo atuarial. O plano não se confirma e GG vai a Brasília para tentar o parcelamento em 240 meses. Com novos parcelamentos feitos ao longo de 2017 para garantir a governabilidade, o rombo do FAPES chega a R$500 bilhão. Nós temos um passivo atuarial, um déficit muito alto, em que a gente tem um prazo legal para equacioná-lo. Nós temos uma alíquota de contribuição que anualmente sobe, muito mais do que uma contribuição que a gente sabe que tem em relação ao INSS. Hoje o INSS, quem tem essa contribuição, faz ela em torno de 22%. Nós estamos contribuindo em 34,51%. E o próximo cálculo que vai ser apresentado por ele vai apresentar um valor maior do que isso. Então a gente precisa reorganizar a casa e essa é a proposta. O movimento de luta pela moradia vence sua primeira batalha. Em acordo judicial, o prefeito Sérgio Gnatti banca o compromisso e não seleciona apenas alguns beneficiados. Acolhe e garante moradia para 26 famílias. O que estava acordado anteriormente eram 15 e que, se fosse acordado em 26, nós resolveríamos o problema todo. Ronaldo Trojan anuncia a saída do governo GG, mas em menos de 24 horas volta atrás. Daniela Santos anuncia a saída do governo Sérgio Gnatti. Em 31 dias de mandato, o prefeito enfrenta sua segunda crise no alto escalão. Aos moldes do que ocorreu com o Trojan, a titular do interior em Cachoeira do Sul volta atrás e no dia seguinte retoma o posto. Vereadora mais votada do pleito de 2017, Daniela larga em definitivo o cargo de secretária do interior em abril e abre o verbo. Em seu retorno ao Legislativo, Daniela declara que foi sabotada, não teve apoio do chefe do Executivo Municipal e classificou a administração como um ninho de cobras. Realmente é definitivo, não tem mais volta. Assédio. Vereador Noeli Castelo é acusado de assédio sexual e moral por sua assessora, Michele Gomes Alves. A base da acusação são mensagens trocadas entre ambos, em que o vereador exigia disponibilidade integral da assessora por 24 horas e usava de palavras desrespeitosas. Segundo Michele, Castelo ainda manifestava ciúmes publicamente, constrangendo a assessora em frente aos colegas de trabalho. Ambos constituíram advogados e o caso foi tratado pelos parlamentares como de menor importância, derrubando inclusive parecer do assessor jurídico da casa, que indicava a quebra de decoro parlamentar de Castelo. A denúncia, formalizada por Michele, chegou a ser base para requerimento de comissão processante, que foi derrubada em votação pelos colegas de Castelo, que saiu livre de qualquer sanção. O caso trouxe à tona ainda negociação de cargos no Poder Executivo, envolvendo Michele e o atual assessor de Castelo, o jornalista Alessandro Ferroni. O assunto que também acabou sendo sepultado pelos vereadores e prefeito municipal. UPA Cachoeira é recredenciada e volta aos planos de abertura para ainda este ano pelo prefeito Sérgio Gnatti. Vereador Itamar Luz reapresenta projeto para a implantação do diário eletrônico na Câmara. A proposta foi indicada ao Executivo Municipal para que economize o que, conforme o parlamentar, chega em gastos de R$500 milhão por ano com publicidades. Em no máximo 30 dias, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul terá a internet como espaço para suas publicações oficiais. Iniciam as discussões sobre a reforma da Previdência. Eventos e audiências públicas pipocam em todo o país. 2017, o ano em que as delações do empresário Joesley Batista e de outros executivos da JF e a Lava Jato quase derrubaram o governo. O dia 17 de maio foi um dos mais marcantes do ano pelas suas consequências para a política e a economia. As reviravoltas se estendem até hoje por conta de uma gravação feita por um dos maiores empresários do país até então. Joesley Batista, que na época era o presidente da JF, holding controladora da JBS, teria gravado o presidente Michel Temer, do PMDB, dizendo a ele: "Tem que manter isso, viu?", aparentemente sobre uma mesada milionária paga ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que já está preso.
A gravação fazia parte de documentos entregues à Procuradoria-Geral da República em delação premiada no âmbito da Lava Jato. Na ocasião, Temer negou que tenha pedido ou autorizado pagamentos para conseguir o silêncio de Cunha. Em maio, após vir à tona o depoimento de Joesley, Temer foi aconselhado a renunciar, mas resistiu. Em junho, uma votação apertada o salvou de ter um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que julgava acusações de abuso do poder político e econômico contra a chapa encabeçada por Dilma, de quem era vice. Temer ainda conseguiu barrar na Câmara as 2 denúncias apresentadas contra ele pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. As malas de Gedel. Uma operação da Polícia Federal descobriu em 5 de setembro de 2017 um bunker em Salvador que seria usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima para guardar pertences do pai falecido e tornou-se a maior apreensão em dinheiro vivo da história da Polícia Federal. Contado em 7 máquinas pela PF, o dinheiro que estava em caixas e malas abarrotadas de notas de R$100 e R$50 totalizou 51 milhões. A própria Polícia Federal divulgou as fotos da operação apropriadamente nominada Tesouro Perdido. O chamado bunker do Gedel foi mais do que o suficiente para levar o político para a prisão e jogar mais suspeitas em cima do PMDB, partido do presidente Michel Temer. Fechado o contrato com a HCB para a abertura da UPA Zona Norte. Casa de Saúde aceita administrar o plantão da unidade e contrato é selado por R$600 mil mensais. Nova cara da saúde é jovem. Toma posse o secretário municipal Roger Gomes da Rosa, biomédico de 35 anos. A nova gestão tem como maior desafio a abertura da unidade de pronto atendimento da Zona Norte. Governo Sérgio Gnatti chega aos 100 dias e a comunidade aprova. Por enquanto, 100 dias recém, né? Não dá para ter uma base ainda. Acredito que ele está indo no caminho certo. Cachoeira quer o presídio federal. Anunciado pelo presidente Temer para o Rio Grande do Sul, este não será mais no município de Charqueadas e, com isso, o governo gaúcho reabre a busca por um novo município que abrigue a penitenciária. Cachoeira do Sul tem os pré-requisitos necessários para buscar o investimento. Porém, o prefeito Sérgio Gnatti já anunciou que não vai oficializar a candidatura da cidade. A decisão gera cobrança dos vereadores e da Cacisque. O secretário de Obras Kleber Cardoso anuncia a licitação do transporte para 60 dias, a contar de abril. Previsão inclui adequações do estudo feito pela matricial. No entanto, o anúncio feito pelo secretário não se confirma e a apresentação do estudo técnico de otimização do transporte coletivo urbano acontece apenas em dezembro, durante a audiência pública completamente esvaziada. Edital de licitação do serviço é anunciado para janeiro de 2018. Com o contrato assinado com a HCB, a UPA inaugura no dia 19 de julho e o atendimento já inicia no dia seguinte. A equipe de reportagem da TV Cachoeira tem acesso às instalações da unidade de pronto atendimento com exclusividade. UPA Zona Norte abre as portas e solenidade reúne autoridades e família de Luiz Gonzaga, médico que deu nome à unidade de atendimento, que recebe uma homenagem. A unidade de pronto atendimento Dr. Luiz Gonzaga Machado, a UPA de Cachoeira do Sul, mostra quem foram os primeiros a buscar atendimento. O secretário de Saúde garante que plantão 24 horas do SUS não fecha. Após a determinação do prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, o plantão do SUS seguirá atendimento 24 horas, mesmo após a abertura da UPA. Passados 5 meses da abertura e funcionamento da UPA na Zona Norte, a Prefeitura anuncia o encerramento do contrato com a empresa prestadora de serviços. Esse foi o primeiro passo para o fechamento em definitivo do plantão 24 horas, que funcionava junto ao INSS. Denúncia. Alberi Belinazzo, servidor lotado na Secretaria Municipal de Interior, presta serviços em sua oficina particular para a Prefeitura. O acordo, segundo ele, teria ocorrido com a então secretária de Interior, Daniela Santos, e o prefeito Sérgio Gnatti. O detalhe é que o servidor deveria cumprir horário na Prefeitura e os serviços mecânicos só poderiam ser prestados na oficina mediante licitação ou tomada de preços, o que não aconteceu. No dia seguinte à denúncia, Alberi é exonerado. Uma volta de Mercedes. A Câmara de Vereadores compra um Mercedes e a população se revolta com o investimento no carro de luxo. O novo carro da Câmara chega e a equipe do NT Sul mostra com exclusividade. Senado aprova a reforma trabalhista. Bolsonaro vem ao Rio Grande do Sul. Pré-candidato à presidência apresenta planos em evento em Porto Alegre.
MP barra planos do prefeito de implantar o turno único na Prefeitura Municipal. Argumento de economia não convenceu a promotoria. Em dezembro, a Prefeitura faz nova investida e aprova o turno único com emendas feitas pelos vereadores. MP já se manifesta contrário. Esta é a situação, é a dificuldade que vai ter a população do acesso ao serviço. Lançada como pré-candidata pelo PCdoB ao governo do estado, a deputada estadual Manuela Dávila esteve em visita ao NT Sul. Mais uma baixa no alto escalão do governo Sérgio Gnatti. O arquiteto urbanista Henrique Vitek deixou a Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul após 8 meses à frente da pasta. Ele alegou razões pessoais para a exoneração do cargo. Uma denúncia feita à TV Cachoeira revela uma suposta negociação de cargos entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Em um áudio vazado, uma servidora pública afirma que ganhou seu emprego de Sérgio Gnatti em troca de apoio aos projetos da Prefeitura pelo vereador Igor Noronha. O caso da suposta negociação de apoio em troca de cargos entre vereadores e o prefeito repercute na Câmara de Vereadores. Os vereadores do PMDB, Igor Noronha e Felipe Franja, ambos citados nas gravações, usaram a tribuna e apresentaram suas versões. Já Itamar Luz, do PSDB, solicita por meio de requerimento à mesa diretora a abertura de investigação sobre o caso. O requerimento de Luz é rejeitado por 13 votos, confirmando uma postura da atual legislatura em não avançar em ações investigatórias quando envolvidos os parlamentares da casa, como no caso de assédio envolvendo o vereador Noeli Castelo. As contas do município de Cachoeira do Sul devem fechar no vermelho em 2017. A estimativa de arrecadação, que era de 275 milhões, deve chegar em, no máximo, 220 milhões de reais. Júlio Bittencourt também deixa o governo Gnatti. Secretário de Planejamento, ele é a terceira baixa no governo de GG. Cerca de 200 professores municipais lotam a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul e Cipron solicita que o Legislativo peça posicionamento do sindicato antes de votar qualquer projeto que envolva a categoria. Câmara tem diário eletrônico, só que não. A Câmara Municipal de Cachoeira do Sul gastou no mês de novembro quase R$ 4.500 com publicações em jornal impresso, mesmo após a aprovação do diário eletrônico, que nunca foi devidamente implantado. Autor do projeto nega conhecimento. Vereadores se autoconcedem 13º salário. Votação não passa em branco e comunidade protesta. Igor Noronha é eleito presidente da Câmara para mandato em 2018. Conflito entre vereadores e Cipron termina em BO. Vereador Paulão Trevisan usa palavras fortes com diretoria do Cipron e vídeo vaza nas redes sociais. Sindicato se diz atacado e registra ocorrência policial. No dia seguinte, Paulão nega conhecimento de requerimento do vereador Luiz Paixão, solicitando retratação com os professores. Antoine é o primeiro bebê de 2017. Menino nasceu com 2 kg 655 gramas e 47 centímetros. Ano começa com enchente e donos de bares na Praia Nova são obrigados a deixar o local. A abertura oficial do balneário acontece mesmo com as cheias e altas temperaturas garantem movimento na praia. Cachoeirenses pelo mundo, André Bessel assume a superintendência regional do INCRA. Morre o jornalista e político Adroaldo Streck. Nossa história. 2 anos de NT Sul. Seu jornal faz aniversário e a gente mostra os bastidores da TV. Muita alegria, muita satisfação, muita realização pessoal, até porque era um desejo nosso. Olha aí, o telefone não para, viu? Morre Teori Zavascki, relator da Lava Jato. Ele morreu aos 68 anos, após a queda de um avião em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Circunstâncias do acidente nunca foram esclarecidas. 4 anos da tragédia da Kiss. Falta de fiscalização na abertura de novas boates e ações judiciais marcam os 4 anos da tragédia em Santa Maria. Maior arrecadadora de ICMS de Cachoeira do Sul, a indústria de beneficiamento de soja e produção de biodiesel, Granol, entra em layoff. Direção nega que haja crise. Sem produção alguma de biodiesel e com baixas negociações, a empresa demite 70 funcionários e vende unidades. Morre Marisa Letícia Silva, esposa do ex-presidente Lula.
Pré-candidato ao governo do estado, Jairo Jorge, visita os estúdios da TV Cachoeira. Moradores da localidade de Piquiri, indignados com a falta de atenção do poder público, trancam o acesso à localidade com queima de pneus. Medidas de enxugamento do governo Temer afetam obras da UFSM Campus Cachoeira. Câmara de Vereadores toma a frente e convoca para a mobilização popular. Cachoeira do Sul vive dias de incertezas. Governo Temer sanciona a MP das mudanças no ensino médio. Com a intenção de mudar o ensino no país, o governo enviou ainda em 2016 uma medida provisória com diversas alterações no ensino médio. A grande polêmica foi a falta de discussão com professores e alunos, inclusive gerando ocupações em colégios. Em fevereiro, após ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, a proposta foi sancionada pelo presidente. As mudanças, que incluem a segmentação de disciplinas segundo áreas do conhecimento, entrarão em vigor em 2018. O Exército concluiu a montagem da ponte na RSC 287 em Candelária, substituindo galeria que apresentou problemas estruturais e desabou, obstruindo o acesso. Como paliativo até o término da obra definitiva, a ponte móvel temporária liberou o trânsito na rodovia, onde passam em média 14 mil veículos por dia. Gestante de 9 meses está presa em casa há 2 meses. Ponte no local de acesso à casa está caída. Após exibição da reportagem, Secretaria de Obras providencia reformas da estrutura. Ana, quanto tempo faz que tu tá presa? Desde janeiro, não consigo. A última vez que eu saí, eu caí. E agora, quando tu entrar em trabalho de parto, qual é a estratégia? Vou ganhar em casa. E não vem nenhum agente de saúde aqui? Não. Também não tem coragem de passar? Não. Não vem ninguém. E em Porto Alegre, a Polícia Civil frustrou um plano que poderia resultar na maior fuga de presos da história do Presídio Central. Um túnel de pelo menos 50 metros estava sendo construído para que pelo menos 200 detentos fugissem durante o carnaval. Vítima de afogamento no balneário Seringa, a morte da menina Isabelle Cavalheiro de Borba, de 5 anos de idade, choca a cidade. Uma mobilização que ganhou a cidade, intitulada Museu no Paço, já trabalha forte na sensibilização de todos os setores para garantir que o prefeito Sérgio Gnatti compre a ideia e destine o pavimento térreo do Paço Municipal ao Museu Municipal Edir Lima, em Cachoeira do Sul. Um casarão cuja história reside desde as nomenclaturas que recebeu, Casa de Câmara e Cadeia, Paço, Intendência e Prefeitura Municipal, e que guarda a história de todos esses setores que se utilizaram de sua estrutura física, agora está na mira de um projeto ainda mais grandioso, o de sediar os arquivos, documentos, objetos, enfim, toda a memória da história de Cachoeira do Sul. Uma proposta que já foi formalizada ao chefe do Executivo, o prefeito Sérgio Gnatti, e que ganha cada dia mais a simpatia e apoio da comunidade cachoeirense. O primeiro passo para que esse sonho dos setores da cultura e de preservação se realize já foi dado: a restauração do Paço Municipal. Agora, o plano é devolver o prédio patrimônio histórico-cultural do município à comunidade. O movimento já tem sua identificação, inclusive nas redes sociais. Museu no Paço já. Pressão popular surte efeito e garante a mudança do museu para o Paço Municipal. A partir de hoje, vocês podem considerar como um museu municipal esse grande prédio. Depois de garantir a extensão da Universidade Federal de Santa Maria, o corte no repasse de recursos para a continuidade das obras colocou a cidade em alerta. Um histórico de lutas que trouxe para a cidade uma universidade pública, sonho acalentado há 40 anos, virou um pesadelo com a possibilidade da não continuidade das aulas, falta de estrutura física para acomodar os alunos, fechamento da casa do estudante e a insegurança para o próximo semestre que inicia em agosto. Para garantir o investimento, Cachoeira é chamada mais uma vez a ir para as ruas defender a sua UFSM. Cachoeira do Sul vive dias de incertezas. Cidade atende ao chamado e vai com chuva até o Derlizão para lutar pela Federal. Cachoeirenses pelo mundo. Cidade perde seu professor Pardal. Morre Rubem Praz.
Além de estar dentro deste veículo, é ter ao meu lado o inventor desta relíquia, Rubem Praz. Destruição por toda a parte, mortes e pessoas desaparecidas na Serra Gaúcha. A Defesa Civil afirma que a cidade de São Francisco de Paula, depois do forte temporal de ontem, deve decretar situação de calamidade pública. Com 2 metros acima do nível normal, Rio Jacuí muda a paisagem no balneário com orla e bares debaixo d'água. Defesa Civil, em alerta, começa a remover famílias ribeirinhas. Alunos do ensino médio do interior de Cachoeira do Sul sem transporte, sem previsão para início das aulas. Um total de 617 alunos, passado um mês do início das aulas, ainda não compareceram às escolas. O que é de competência da coordenadoria já foi feito, nós não temos como autorizar o início do serviço. Estamos no aguardo desta ordem de início de serviço. Assim que iniciar, nós voltaremos a nos reunir com a equipe diretiva, com supervisão da escola e representante do Conselho Escolar, como já fizemos no ano anterior, em 2016, para traçar um planejamento estratégico, que foi o que nós fizemos e conseguimos cumprir. 200 dias letivos e 800 horas, isso é legal e tem que ser cumprido. Sem solução para o transporte dos alunos, comunidade fecha a 153 em Cachoeira do Sul. Solução para o impasse do transporte veio da Justiça, que determinou a volta do transporte escolar para os 617 estudantes do interior de Cachoeira do Sul. A retomada do transporte escolar para os 617 alunos do interior de Cachoeira do Sul acontece a partir de amanhã e, nesta manhã, a promotora de justiça, a doutora Débora Becker, juntamente com a titular da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, Julieta Prestes, cumprem a missão de, através do telefone, ligar para cada um dos 9 transportadores que serão responsáveis por essas linhas. Vive alegre o coração. E a noite desce. Canto dos Galos valoriza a cultura gaúcha há 8 anos. A capa entra em desmonte e animais vão para o Sempra. Chateaudot volta para sua gente e é tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual. Depois de 11 meses de trabalho de restauração, monumento é reinaugurado em noite de festa. E na noite de sábado, Cachoeira recebeu de volta um dos seus mais importantes monumentos, o Chateaudot. Ele, que já é tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal, será então reconhecido como Patrimônio Histórico do Estado. Com presença de autoridades, uma festa marca este momento, depois de 10 meses de trabalho intenso de restauro nos mínimos detalhes e um investimento de mais de R$1 milhão, uma parceria firmada entre a Prefeitura Municipal e Corsã. A festa traz de volta todo o glamour e a beleza deste monumento, que traz não só um resgate da história, mas um pouco do resgate da autoestima e do amor de Cachoeira do Sul por sua história, o 5º município mais antigo do Rio Grande do Sul. É isso, Lena? É isso aí, Thelma. O nosso monumento maior, datado de 1925, construído para ser uma caixa d'água, o Castelo de Água tornou-se muito mais do que isso, tornou-se o monumento maior de Cachoeira do Sul. Retornando, então, a partir deste sábado, à comunidade de Cachoeira, que a partir de agora passa a ter responsabilidade de preservá-lo, de cuidá-lo, de mantê-lo. Nós acompanhamos todos os detalhes desta noite especial para os cachoeirenses e para todos que vieram até a Praça Baltazar de Bem. Cachoeirenses de destaque. Claudete Vieira é a mulher do ano de Cachoeira do Sul. Homenagem é tradição em todo dia 8 de março. Nem todos os sinais são iguais, mas esse é universal. E quer dizer, eu te amo. Zé Otávio é denunciado pelo Ministério Público Federal. Apresentada a proposta de emenda à Constituição que retira a necessidade de realização de plebiscito para alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção relativas à Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, a Companhia Rio Grandense de Mineração e a Sulgás, Companhia de Gás do Rio Grande do Sul. Que Cachoeira inicia uma cruzada pelo teto da oncologia. O prefeito Sérgio Gnatti vai a Brasília e leva documento assinado pelos 12 prefeitos da região da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, pedindo o aumento dos valores destinados aos tratamentos oncológicos para a região e prestados em Cachoeira do Sul.
A prefeitura chegou a cogitar o rateio entre os municípios atendidos, mas o prefeito de Caçapava se negou a dividir a conta, temendo apontamentos pelo TCE. Sem recursos para arcar com os atendimentos à região, todos aqueles pacientes que precisassem do serviço de atendimento no Centro Regional de Oncologia teriam de entrar em fila de espera. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, gestora do serviço, decidiu que não arcaria com o excedente no custo dos atendimentos. Então, dezembro chega e, finalmente, a boa notícia. O Ministério da Saúde banca a recomposição do teto da Onco e garante o funcionamento do serviço pelo SUS. Pacientes oncológicos, familiares e administradores municipais de 11 municípios, mais Cachoeira do Sul, estão felizes porque o Ministério da Saúde liberou finalmente a ampliação do teto para a oncologia de Cachoeira do Sul. O Supermercado Dia de Cachoeira do Sul fechou as portas de maneira inesperada. O franqueado Davi dos Santos desistiu do negócio e entregou a franquia de volta para a administração da rede, que em maio retomou a atividade na cidade com reabertura da loja e geração de novos empregos. Os 111 anos de Dona Marina, a rotina da mais idosa moradora de Cachoeira do Sul. Para comemorar o aniversário, ela quis passear no shopping e Lena Caetano realizou o desejo. A cachoeirense Bruna Vitória, atleta da canoagem, trouxe para o Brasil mais 4 medalhas. Foram 3 ouros e 1 bronze. O sul-americano foi disputado na Colômbia. O país para em greve geral. Manifestações são contra a reforma da Previdência. Uma tragédia abalou a pequena cidade mineira de Janaúba, a 557 quilômetros da capital Belo Horizonte. O vigia noturno da creche Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente ateou fogo em dezenas de crianças entre 4 e 6 anos que estavam no estabelecimento na manhã do dia 5 de outubro. De acordo com a Prefeitura de Janaúba, 4 crianças morreram no local. A personagem, a professora que deu a vida para salvar suas crianças em Janaúba, Heley Abreu, lutou contra o incendiário e retirou alunos pela janela na cidade do Norte Mineiro. Ela não resistiu. Corrida pelo emprego. Mais de 1.300 pessoas querem uma vaga para trabalhar na UPA. Outros 120 candidatos se candidatam a trabalhar no Supermercado Dia, disputando 22 vagas. Casinhas da Pelo Amigo serão retiradas da Praça José Bonifácio. As casinhas que foram feitas para abrigar cães comunitários que vivem na praça foram retiradas do local. A Prefeitura voltou atrás na decisão de liberar a instalação das casinhas depois que a primeira-dama Jussara Gnatti se mostrou contrária à ação da Pelo Amigo. E Cachoeira perde a DRT. A Prefeitura de Cachoeira do Sul e o Ministério Público Estadual apertam o cerco a açougues da cidade. O motivo é a mudança na legislação que especifica como as carnes podem ser comercializadas. Nenhum estabelecimento de Cachoeira do Sul, segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, está de acordo com o decreto de novembro de 2016. Sensível ao apelo dos comerciantes, o prefeito Sérgio Gnatti solicita ao governador José Ivo Sartori a extensão do prazo para adequação. Sartori revoga por 1 ano o decreto sobre a fiscalização em comércio de gêneros alimentícios, atendendo à solicitação pessoal do prefeito de Cachoeira do Sul. Felizmente, depois daquela grande reunião, onde ficou decidido que nós iríamos ajudar as lideranças para que nós pudéssemos conversar com o governador do estado, e isso foi feito. E aonde ele foi muito sensível, ele entendeu, ele já estava ciente do que nós iríamos reivindicar para eles. E honestidade ainda está em alta em tempos em que já perdemos a fé na humanidade. Tem gente mostrando que ser correto ainda é o melhor caminho. Estava indo na Caixa Federal e aí saía atalhando ali pro shopping, né? Aí eu estava indo bem no pé da escada rolante. Aí via que tinha uma carteira, né? Aí peguei, juntei a carteira no chão. Aí abri, vi que tinha dinheiro, tinha os documentos. Na carteira estava toda a pensão da Sofia, R$ 950. E eu vim aqui até a casa da dona dos documentos e também do dinheiro, que foi encontrado pelo mecânico. Aqui do meu lado está a dona Gessi, a filha dela, que era dona do valor. Como foi para ti esse momento de encontro e de recuperar o valor? Você tinha esperança, Gessi? Boa tarde. Não tinha esperança que ia encontrar nunca mais. Burman é reeleito para mais um mandato à frente da UFSM.
E o bairro Promorara amanhece com animais mortos por todos os lados. Uma crueldade sem limites que chocou a cidade. Uma cena lamentável aqui no bairro Promorara. Na manhã de hoje, aproximadamente 30 animais amanheceram nesta situação que vocês veem. Aqui não foram apenas cachorros, também alguns pássaros e gatos amanheceram mortos. A comunidade ainda não tem uma resposta ao porquê que isso aconteceu e quem é o responsável pela morte destes animais. Autoridades policiais também já estão aqui no local para apurar o que motivou essa matança, essa verdadeira matança desses animais aqui no bairro Promorara. O Grupo Cavalgada da Integração fica longe de casa por 10 dias. Tudo isso porque foram até a cidade de Tapes buscar a chama crioula. Completado o trajeto de 258 quilômetros na pata do cavalo, como dizem os gaúchos, os 20 cavaleiros chegam na sede do grupo em Cachoeira do Sul e trazem a chama crioula, que abre a Semana Farrapa. Os servidores públicos do Rio Grande do Sul se mobilizam contra o parcelamento de salários. Mobilizações, paralisações, operação padrão são adotadas por vários setores do funcionalismo estadual. No entanto, o maior movimento ficou mesmo concentrado no magistério estadual, que permaneceu por 94 dias em greve. Alunos não terão férias de verão e seguirão até março em sala de aula. Algumas iniciaram em períodos diferentes, retornaram também, né? Mas temos sim casos de escolas que irão até março. Rádio Cachoeira encerra suas atividades. Após 70 anos, Escola do Rádio, como é conhecida, passa por migração para a FM. A história da Rádio Cachoeira continua no FM. Nem essa frase em um anúncio na página da nova denominação da emissora, a Rádio Fã Mais, foi suficiente para evitar comentários e críticas pelas redes sociais lamentando o fim da Escola do Rádio, o fim da Rádio Cachoeira. Em nome da modernização e para o cumprimento da legislação vigente, o Grupo Fandango de Comunicação agora é Rede Fã e as emissoras de rádio da rede, a partir de agora, iniciam um novo ciclo. Reportagem foi a campo testar qualidade do combustível vendido em Cachoeira do Sul. Dos 5 estabelecimentos visitados, 2 se recusaram a fazer o teste da proveta, que mede a porcentagem de etanol misturado a gasolina. 2 apresentaram irregularidades e apenas 1 ficou dentro do percentual exigido pela ANP. 100 ilegais no busão. Em agosto, começou a funcionar o sistema de biometria facial para isentos e estudantes do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. Só no primeiro semestre de funcionamento, 111 passageiros foram flagrados usando indevidamente o cartão de outras pessoas. Time de comentaristas do NT Sul ganha reforço. Uma história de 100 anos contada através de uma cápsula do tempo. O marco do centenário do batalhão revelou dados históricos datados de 1922. Uma nova cápsula reservará informações do que se passa em Cachoeira neste ano, 2017, para os militares e comunidade em 2017. Edição do NT Sul está na cápsula também. Ato de coragem e amizade revelados em um momento dramático. Suelen, 23 anos, entrou em uma casa em chamas para salvar a amiga. Reforma Protestante, movimento liderado por Martim Lutero, completa 500 anos. Bierbus vence batalha contra a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Depois de 6 meses de batalha judicial, a Prefeitura considerou que a notificação do Executivo para que o food truck deixasse a Praça Honorato é ilegal. Após cruzamento de dados do Tribunal de Contas do Estado e o município de Cachoeira do Sul, descobriu-se que o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPES, estava pagando beneficiários já falecidos. A Prefeitura repassou para esses 4 servidores, depois de falecidos, mais de R$97 mil. A gente plotou os 4 pessoas que foram plotadas em 2014, 15 e 16. O município tomou providência, o prefeito soube, né, no momento, mandou fazer toda a parte jurídica, né? A gente está tomando a providência para tentar reaver o que houve e reaver esses valores. Igreja Matriz, após meses de intenso trabalho, finalmente entrega as reformas à comunidade. Velho sino foi substituído por uma versão eletrônica e o relógio volta a seu lugar.